A paz do Senhor, irmãos. O dízimo é para os dias de hoje? O dízimo é um ato voluntário? É um ato de fé? É um ato de obediência? O dízimo é lei? O dízimo é para o Antigo Testamento ou para o Novo Testamento? O dízimo é só para Abraão? É só para o povo de Israel? É só para o povo que vive segundo a lei de guarda de mandamentos? Não é para o tempo da graça? Vamos analisar isto aqui hoje. Vamos dar uma olhadinha no que diz a palavra de Deus. O dízimo é para nós hoje? Eu sou abençoado se eu der o dízimo e sou amaldiçoado se eu não der o dízimo? Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Conhecidíssimo, portanto, que se fala neste versículo para se cobrar o dízimo. Muito se fala neste versículo, se usa, é o carro-chefe de tantos quantos fazem uso da palavra do Senhor para cobrar na igreja de hoje, aos crentes, aos gentios, para cobrar o dízimo e ainda pregando de que se não der o dízimo está roubando a Deus. Há um contexto amplo e nesse contexto tem que ser bem estudado, analisado a quem que o Senhor aqui está repreendendo e dizendo que é ladrão. Se é o povo ou se é os sacerdotes. Mas vamos ver o que diz Malaquias capítulo 3 e versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando para trazer os dízimos à casa do tesouro. Então, é para trazer o dízimo à casa de Deus. Não é nós que administramos. É, conforme diz a palavra do Senhor, é para trazer para a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas nós estamos no livro de Malaquias, Antigo Testamento. Aqui está dentro de um contexto de um antigo pacto, da antiga aliança, aonde era importante, existia a lei, e dentro da lei, os preceitos que o Senhor trouxe através de Moisés, nós precisamos guardar, devolver o dízimo para que sejamos abençoados. Então vamos no Novo Testamento. O Novo Testamento nós temos Mateus capítulo 23 e versículo 23. Então, até aqui tudo bem. Dízimo é para o Antigo Testamento. Dízimo é para a lei. É para os descendentes de Abraão, para o povo de Israel. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Jesus aqui está censurando, reprovando os escribas e fariseus, porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezavam o que era mais importante da lei. Jesus aqui está colocando que a fé, a misericórdia e o juízo é mais importante do que o dízimo. Mas Jesus aqui não está abolindo o dízimo. Jesus não está dizendo que não deva dar o dízimo. Está dizendo que vocês estão fazendo uma e omitindo outra. Vocês estão dando o dízimo, mas não estão guardando esse preceito importante também,
que é a misericórdia, a justiça e o juízo. E vai dizer que deveis fazer estas sem omitir aquelas. Eu tenho que dar o dízimo, mas também tenho que viver a misericórdia, a justiça, o juízo e a fé. Eu tenho que desenvolver isso também. A ponto que Jesus vem chamar eles de hipócrita, faz uma parte da lei e não faz outra. Vive uma parte da lei e a outra eu não vivo. E vai dizer que coa o mosquito e engole o camelo. Uma coisinha minúscula é coado, mas engole um animal do tamanho de um camelo. Mas é escribas e fariseus. Jesus não está falando para a igreja do Senhor. Aqui ainda não chegou o tempo da graça. Aqui não entrou ainda o tempo dos gentios, o tempo da igreja do Senhor. Aqui o Senhor não está repreendendo a sua igreja. Esse novo povo, esse novo aprisco, essas ovelhas que não fazem parte do seu aprisco, e que ele diz que tem outras ovelhas, é nós, é os gentios, que não são desse aprisco, que é o povo judeu. Então ele está repreendendo o povo de Israel, não é a igreja do Senhor. Então, mais uma vez, fica claro de que o dízimo não é para nós hoje. O dízimo é para quem? Para o povo de Israel. É para quem guarda a lei. Faz parte da lei. É isso que está dizendo esse versículo, porque é para os escribas e fariseus. Mas se o Senhor aqui está dizendo é para o povo judeu que não precisa mais dar dízimos e ofertas. Os dízimos não é para a igreja de hoje. Jesus aqui está dizendo que a igreja de hoje não precisa dar o dízimo. Se é isso que está dizendo aqui, está dizendo nesse versículo que a igreja não precisa exercer a misericórdia, a justiça e o juízo e a fé. Não precisa exercer. O juízo, a misericórdia e a fé não precisa exercer. Por quê? Há um contexto imediato que me diz que ao instante que ele está dizendo que deve fazer esse sem omitir aquele, no mesmo versículo, isso não pode ser dividido, separado. Não, aqui o dízimo ele tirou, não é para a igreja do Senhor. Dízimos não é mais para nós, isso é para o povo de Israel. Mas a misericórdia, o juízo e a fé, esse é para nós. Há condições disso? Há um contexto amplo, e nem precisa o contexto amplo para nós entendermos o contexto imediato. No mesmo versículo está me dizendo o quê? Não precisa dar o dízimo. Mas a misericórdia, a justiça e o juízo, esse tem que guardar. A misericórdia, o juízo e a fé, esse tem que guardar, esse tem que observar. Não, meus queridos. Se fosse o caso que o dízimo aqui, o Senhor está dizendo que não precisa mais, ou seja, ele está dizendo que é preciso, que é importante, que tem que observar esse sem omitir aquele. Mas não é para nós, é para o povo judeu. Então, se é para o povo judeu, é para o povo judeu, é o povo judeu, é o povo de Israel, que tem que exercer, guardar o mais importante da lei, que é a misericórdia, o juízo e a fé. É para o povo judeu, não é para nós. Não, eu sou a igreja do Senhor. Todo o tempo da graça eu não preciso viver isso aqui, eu não preciso praticar isso aqui. É isso que está dizendo o versículo. Se é para o povo de Israel, não é para mim, meus queridos. O princípio do evangelho é a misericórdia, é o juízo e é a fé. Se não exerce misericórdia, juízo e fé, e evangelho, não há evangelho, não há igreja. Encerrou-se aí. Então, não é aqui que eu vou poder pegar esse versículo e dizer, não, isso é para os escribas e fariseus, não é para nós. Então, aqui cabe para nós, porque se nós temos que fazer este, nós não podemos omitir aquele. Para nós, então, seria diferente. Porque aos escribas e fariseus, ele está dizendo, vocês dão o endro, o cominho, a hortelã, vocês dão o dízimo, mas não praticam esse. Para nós, ele estaria dizendo diferente. Ele só estaria invertendo. Vocês praticam a misericórdia, a justiça e o juízo, mas dentro desse contexto também está de que tem que dar o dízimo. E você não está dando dízimo, então ele está dizendo que vocês estão coando o mosquito.
e engolindo o camelo, e ele é quem chama de hipócrita. Não sejamos hipócritas. Mas não me convenceu. Ainda eu vou ficar de que o dízimo é para Abraão. Que o dízimo não serve para mim. O dízimo não é para mim. O dízimo não é para a igreja do Senhor. Vamos aqui mais um pouquinho na palavra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Aí está o irmão João Luiz, no Antigo Testamento. Nós queremos algo no Novo Testamento. Mas o irmão está em Provérbios. Muito bem, capítulo 3. O irmão está no Antigo Testamento. Quer falar sobre dízimo. Vamos lá. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Há quem diga, irmãos, que o dízimo é somente dos frutos da terra. Alguns ainda creem, acreditam que é também do fruto dos animais. Do que os animais gerarem na minha propriedade. Então, disso eu dou o dízimo, mas é do fruto da terra. Aqui eu estou vendo dizer em Provérbios, honra o Senhor com a tua fazenda e as primícias de toda a tua renda. E fala sobre as primícias, meus queridos. Não está falando do que sobra. Sobre a renda, dar as primícias, dar a prioridade, dar aquilo que é primeiro. Mas eu recebo R$1.000. Desses R$1.000, 10% dízimo, 10ª parte, seria o dízimo. Mas eu vou dar para o Senhor é o que sobra. Eu vou ver as minhas contas, vou apontar as minhas contas, e as minhas contas deu R$950 de conta. Eu vou pagar as minhas contas, sobrou R$50. R$50 eu vou dar de dízimo. Eu não tiro das primícias. As primícias é a primeira lavoura, a primeira colheita. É o primeiro das crias, é o que é levado como dízimo. Mas, no entanto, nós damos o que sobra. Damos o que sobra até do nosso tempo. Será que nós damos o dízimo, pelo menos do nosso tempo? Dá uma refletida. Se do meu tempo eu dou o dízimo, pelo menos das 24 horas do dia, que seria 2 horas e 24 minutos do meu dia, eu dou para o Senhor, porque são 200, 2 horas e 24 minutos, lembrando que é 24 horas. Então, 24 horas tem que fazer vezes 60 para entender que é 2 horas e 24 minutos é o dízimo do meu dia. Não damos. Nos ocupamos com o nosso lazer, com o nosso prazer, com o nosso trabalho, com o nosso descanso. Se sobra tempo, eu vou para a igreja. Se sobra tempo, eu vou na escola dominical. Se sobra tempo, eu vou fazer alguma coisa para Deus aí, um evangelismo, quem sabe. Mas Deus fica sempre com o que sobra, das primícias. É as primícias que tem que ser oferecido para o Senhor. E aqui já me diz que não é só o fruto da terra, porque é de toda a tua renda. De toda a tua renda. Ainda Provérbios 23, versículo 26, dá-me, filho meu, o teu coração. O Senhor está pedindo para os seus filhos o coração, dá-me o teu coração. Eu dou meu coração para Deus. Eu não dou nem a oferta. Não dou nem o dízimo. Eu não dou nem a ajuda ao necessitado. Não dou nem um pedaço de pão. Eu vou dar o coração para Deus. Vamos dar uma analisada, vamos dar uma pensada. Mas o irmão João Luiz ainda está no Antigo Testamento, não entrou no Novo Testamento. Eu quero saber se os dízimos é para hoje. Muito bem. Vamos ver aqui, irmãos, quando primeiro se fala de dízimo. A primeira vez que a Bíblia vai falar de dízimo é em Abraão. Abraão vai dar o dízimo de tudo. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, que Abraão vai dar o dízimo ao rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele vai dar o dízimo de um despojo de guerra.
a uma guerra de 4 reis contra 5. Ló já tinha se apartado de Abraão e ele foi parar em um lugar onde o seu rei foi vencido e Ló foi levado cativo com toda a sua fazenda, todos os seus bens, a sua família, seus servos. E Abraão, ao saber disso, pega 318 servos nascidos em casa, 318 jovens, e vai para a luta, vai para a batalha e traz Ló de volta, seu sobrinho Ló, com toda a sua fazenda, com todos os seus familiares, seus servos, todo o seu gado. Ele recupera tudo e os despojos de guerra. Ele vai para a guerra e o que ele pode conquistar na guerra, ele conquista e ele vai dar o dízimo a Melquisedeque, que era rei de justiça, rei de Salém e sacerdote do Deus Eterno, do Deus Altíssimo. É a primeira vez que se ouve falar de dízimo na Bíblia. Depois vai vir o seu neto, que Abraão vai gerar Isaac. Isaac vai gerar a Jacó. Está em Gênesis capítulo 28, também versículo 20, que Jacó faz um voto para a sua nova empreitada, para a sua trajetória, para as terras que ele vai passar, então, nessa sua jornada. Ele faz um voto que, se for bem sucedido, ele vai dar o dízimo para o Senhor. De todo o seu ganho, toda a sua renda, ele vai dar o dízimo ao Senhor. Isso é um ato voluntário, irmãos. Até porque o Antigo Testamento todo ele é baseado em obediência. Se obedecer, é abençoado. Se não obedecer, automaticamente é amaldiçoado. A bênção está na obediência. A bênção não está no dízimo. A bênção não está na oferta. A bênção não está no quanto mais dá, mais recebe. A bênção está na obediência. Abraão prosperou por quê? Porque Deus disse, olha, tu vai, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. E Abraão obedeceu, por isso foi abençoado. Jacó obedeceu, por isso foi abençoado. Se Jacó pagou esse voto que ele fez aqui, em Gênesis 28, versículo 20, quando ele vai fazer o voto, eu não sei. Acredito que ele pagou porque foi bem-aventurado, foi feliz, foi um homem abençoado por Deus, foi próspero. Mas Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E Jacó deu o dízimo a quem? A quem que Jacó pagou o dízimo? Se ainda não tinha os levitas, não tinha saído aí, não tinha a outorga da lei, a lei não tinha ainda. Então, quem diz que o dízimo é por lei, já se vê que Abraão e Jacó deu dízimo e não tinha lei ainda. Não estava vigorando a lei. Foi um ato voluntário. Agora, a quem que Abraão deu dízimo? A Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, quem que Jacó vai dar o dízimo? Porque Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. De Jacó virão os 12 filhos, que Jacó depois vai trocar o nome para Israel. As 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel, é de onde vai vir, então, os levitas. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó. Jacó vai ter 12 filhos, a saber, Rubem, Simeão, Levi, é o terceiro filho. Judá, quarto filho, Judá. Issacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Asser, José e Benjamim, os 12 filhos. Ainda tem Diná, uma filha. Mas desses 12 filhos, ali que vem Levi, o terceiro filho, que é a linhagem sacerdotal. Vai ser Levi a linhagem sacerdotal. Judá, a tribo de Judá, é de onde vai vir a linhagem real, a linhagem de monarcas. Reis é em Judá. Profetas, sacerdotes é em Levi. Por isso é dito, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque ele geraria um filho chamado Judá, e Jesus é o leão da tribo de Judá, descendente de Judá, rei eternamente. Rei para todo sempre.
Por isso serão benditas todas as famílias da terra em Abraão, porque é descendência dele o Messias. É descendência dele. Mas Levi vai ter um filho, que se chama Coate, e Coate vai ter um filho chamado Arão. E Arão vai então gerar a Moisés, Arão e Miriam. Então, ó, Abraão já deu dízimo. Isaac, Jacó, deu dízimo. Abraão, Isaac e Jacó. Aí vai vir Levi, Coate, Arão e Moisés. Através de Moisés, 7 gerações. Passou-se 7 gerações. Já na primeira geração, deu dízimo. Na terceira geração, também deu dízimo. Mas a lei veio 7 gerações, na 7ª geração, que é Moisés. A outorga da lei veio por Moisés. Moisés foi o mediador da lei. Então, dízimo já era devolvido, já era dado, um ato voluntário, e que depois vai ser para a tribo de Levi. É para Levi que era pago o dízimo. Mas não me convence. Quanto ao dízimo, o dízimo ainda eu entendo que é para o Antigo Testamento. Eu acho interessante, irmãos, como tem pessoas e que vão para as redes sociais combater e até bater em igrejas e em pastores que pregam o dízimo. Eu concordo sim, e discordo, concordo com essa revolta daqueles que vão contra esses pastores que fazem uso da fé das pessoas, fazem uso da palavra de Deus, se prevalecem da fé das pessoas para engordar as suas contas bancárias. Sim, isso aí eu concordo, que combatam a isso aí, está tudo bem. Eu também discordo desses homens, discordo desses pastores, mestres, igrejas inteiras, que quanto mais dá, mais recebe. Também não concordo com isso. Mas usar das redes sociais, pregar contra o dízimo, meus queridos. Por que não prega e não usa todo esse mecanismo que tem, toda essa mídia, tudo que a internet pode nos auxiliar, e está aí à vontade para nós colocarmos o que bem entendermos ali? Por que não usa as redes sociais, esse meio de comunicação tão interessante que é, importante e é de longo alcance, para combater a pedofilia? Para combater o aborto? Ideologia de gênero? Mas para combater e bater em igrejas que não é cobrar o dízimo, que está ali pedindo dízimo. Diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Tem igrejas fechando, irmãos, por não ter condições de manter a obra. Deus é rico, meu pai é rico, é dono do ouro e da prata, Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa mesmo. Lá do céu. Deus sabe onde está o petróleo que não foi descoberto ainda. Ele sabe onde é que está o ouro, a prata, o diamante. Ele sabe todos os minérios que está escondido debaixo do solo, que o homem não descobriu ainda. Deus é rico, riquíssimo, e ele não precisa de dinheiro lá no céu. Mas aqui na terra, irmãos, os pastores têm uma torneirinha em casa que quando eles abrem, sai ouro na torneira. Aí eles vão manter a obra do Senhor. Eu estou usando de algo irônico. Mas escute, meus queridos. Deus faz brotar na conta do pastor, do missionário, aparece dinheiro lá, aparece. Não sei que mistério, apareceu o dinheiro lá. Aconteceu. Eu fui ver, tinha um dinheiro lá, e eu pude pagar água. O pastor pôde pagar água, pagar luz, financiar as obras, enviar missionário, botar gasolina no carro. O povo quer ar-condicionado, quer banco confortável, quer culto todos os dias, e o pastor se vira, bota gasolina no carro e vai dar o culto. Paga água e paga luz para manter a nossa igreja, paga aluguel, ou constrói templos, compra terrenos, se vira. Deus faz assim.
É um passe de mágica e o dinheiro aparece na mão do pastor e o pastor vai fazer. É assim que funciona, meus queridos. Deus não precisa de dinheiro. Aqui na terra ele precisa. Como que vai manter a sua obra? Como que vai realizar a obra do Senhor? Se não, através de dízimos e ofertas. Então, vamos usar as mídias e fazer com que o povo abençoe a obra de Deus. Eu não estou aqui falando sobre a lei, não quero falar sobre a lei do dízimo, porque não é uma lei. O dízimo não é uma obrigação, é um ato voluntário. E agora eu quero falar sobre esse ato voluntário aqui, porque eu quero as bênçãos de Abraão para a minha vida. Eu quero as bênçãos de Abraão. Vamos ver? Vamos mais um pouquinho na Bíblia? Vamos ver em Gálatas, capítulo 3, 7 e 8. Gálatas, capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que me diz a palavra do Senhor. Gálatas 3, 7 e 8. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. 4:28 também tem um versículo bem interessante. 4:28 de Gálatas, que vai nos dizer: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Pois sim. Então, pela fé, eu sou descendência de Abraão. Pela fé, eu faço parte de todas as promessas que tem para Abraão. Todas as bênçãos que são derramadas sobre Abraão, como Isaque, eu também sou herdeiro. Abraão deixou a sua herança para Isaque. E assim deixou para mim também. Porque eu, pela fé, sou descendente de Abraão. Então, toda a bênção, toda a prosperidade, toda a alegria, toda a paz, toda a saúde que Deus tem para Abraão, tem para mim também, porque me diz a palavra de Deus em Gálatas, há uma promessa para mim. Eu sou gentil. Está falando ali no versículo 7, de que ele proveu justificar os gentios. Aonde Abraão serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Então, ele pretendia, entrou os gentios aqui. E os gentios agora fazem parte da promessa, por quê? Porque eu sou descendente de Abraão. Pela fé, eu sou descendente de Abraão. E tudo de bom que tem para Abraão é para mim também. Sim, eu quero. Eu estou com as mãos abertas. E peço, me dá, me dá, me dá. Se é para Abraão, é para mim. É para Abraão, é para mim. Eu quero, me dá. E nós viemos, com certeza, porque precisamos, porque necessitamos. E quando chegamos na casa de Deus, pela fé, nós chegamos no Evangelho e nós viemos com me dá, me dá. Eu preciso, eu necessito, eu quero. Abrimos as nossas mãos para pedir. Mas quando chegamos aqui, nós vamos aprender que melhor é dar do que receber. E o povo de Deus não foi chamado para receber, e sim para dar. Nós somos chamados para dar e não para receber. Agora, para receber, eu abro bem as minhas mãos. Sim, eu quero. Me dá e me dá. Mas para dar, não abro as mãos. Eu fecho as minhas mãos. Não dou dízimo. Não dou oferta. Mas eu quero as bênçãos que é para Abraão. O que é isso, meus queridos? Eu quero saber dos meus direitos, mas não dos meus deveres. Eu vou a uma empresa fazer uma entrevista e quando chega na entrevista eu só quero saber dos meus direitos. Eu pergunto qual é o horário de trabalho, não para saber qual o horário que eu tenho que trabalhar, mas para saber o meu intervalo. Qual é o meu horário de intervalo? Eu tenho 2 horas de almoço? É 1h30 só. Eu tenho que trabalhar sábado.
Eu tenho 15 minutos de lanche de manhã e tenho 15 minutos de lanche à tarde. Eu já vou querendo saber dos meus direitos. Eu tenho direito à saúde? Tem alguma policlínica vinculada a essa empresa para me ter um plano de saúde? Eu tenho vale alimentação? Eu tenho vale refeição? A empresa dá almoço? Eu quero saber todos os meus direitos, mas deveres eu não estou preocupado. Assim nós fizemos. Quando as bênçãos de Abraão eu quero, mas dar eu não quero. Eu estou falando sobre as bênçãos do dízimo. Se eu dou, eu sou abençoado, irmãos. Não tem aquele que não é abençoado se der. Se dar, se doar, é abençoado. É lógico, isso é certo. Mas ainda assim não me convence. Ainda assim eu fico que o dízimo não é para nós hoje, o dízimo é para Abraão, o dízimo é algo lá para os que guardam a lei. Tá bom, vamos mais um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos mais um pouquinho. Eu quero ler com os irmãos Atos 4, 32 a 35. Então não vamos falar de dízimo, certo? Muito bem. Mas vamos falar sobre doar? Vamos para o Novo Testamento? O Novo Testamento não fala de dízimo. Fala sim, tem partes de dízimo. Mas vamos ver Atos 4, 32 ao 35. Atos 4, 32 ao 35. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, vamos falar sobre doar? O dízimo não é para o Novo Testamento, mas o doar sempre esteve na palavra de Deus. E aqui não está me falando em 10%. Os irmãos, a igreja começou, o princípio da igreja era de que todos tinham em comum, não havia necessitado. Era tudo em comum. Se eu como, meu irmão come. Se eu tenho, meu irmão tem. Eles vendiam as suas herdades e não davam 10%. Não era 10% do que eu vendi a minha casa que eu levava para o Senhor. Não. Tudo era depositado aos pés dos apóstolos. Mas eu não quero pregar, ensinar e falar sobre isso. Não quero me prevalecer da fé de ninguém, como tantas igrejas fazem e vão arrancando tudo. Arranca a lã, arranca a gordura, o couro, arranca tudo da ovelhinha. Não, não é isso. Mas, se for o caso, se é para dar, para doar, eu tenho que dar, é o melhor que eu tenho. É o melhor que eu tenho. Mas ainda tem algo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 ao 12. 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 12. Que nos diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. É a lei da semeadura. Quanto mais vai plantar, mais vai colher. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, não é lei, é voluntário. Contribua, dê, mas não é estipulado valor. Não é estipulado quanto vai dar. Não, contribua conforme propôs no seu coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama, irmãos, e ama a todos.
Deus ama a todos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, no entanto, aqui está me dizendo que há uma parte diferenciada de Deus. Nós atingimos um algo a mais da parte de Deus, porque está dizendo que Deus ama a quem dá com alegria. Então, tem um amor diferenciado para aquele que dá e dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Provérbios vai me falar sobre as primícias da tua fazenda e as primícias de toda a tua renda. É o que está falando Provérbios. Agora, Paulo, em 2 Coríntios, está dizendo que aquele que dá, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer. O que ele dá primeiro? Primícias. Semente. Ele não dá o pão primeiro. Ele dá semente primeiro. Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então, quem dá é o Senhor. Então, quando eu recebo algo, que eu tenho algo que eu recebi da parte de Deus, vamos lá, no meu trabalho, porque Deus abençoou, abriu porta de trabalho, estou trabalhando e Deus me dá um montante. Naquele montante, irmãos, dentro da minha renda, tem a semente e tem o pão. Eu não posso comer tudo. Não é para comer tudo. Tem que plantar. Tem uma parte que é semente. Tem gente que come o pão e come a semente. Come tudo. De que vai viver? De que vai sobreviver? Pois come tudo. Não planta nada. Ora, aquele que muito planta, muito ele vai colher. O que pouco planta, pouco vai colher. É a lei da semeadura. Mas aqui está me dizendo de que ele dá a semente. Ele nos prospera. Ele nos ajuda. Ele nos prospera, nos abençoa. Nós vamos indo. E, graças a Deus, é bênção. Mas tudo que ele me dá não é pão. Não é tudo para mim gastar no que eu bem entendo, no que eu bem quero. Tem uma parte que é semente. Semente é o quê? É o que é para plantar. E onde é que eu vou plantar? Quer terreno mais fértil que a obra do Senhor? Investir no reino do Senhor? Investir na igreja de Deus? Investir no evangelho? Com certeza. A colheita é grande, irmãos. Com certeza, Deus vai nos abençoar. Deus dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então, as primícias, primeiro ele dá semente. O que eu recebo, o que eu ganho, a primeira parte é do Senhor. Então, eu vou dar o que é do Senhor, o que pertence ao Senhor. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos, não é a lei do dízimo, mas sim a bênção do dar. A bênção. Propôs 10%, dê. Propôs 15%. Quanto propôs no coração? Sim, isto é a lei da semeadura. Eu quero trazer para os irmãos é isso. A lei da semeadura. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Não é para tirar nada dos irmãos. Que o que propôs no coração, com alegria, nós doamos para o Senhor e com certeza a vitória é certa. E ainda Lucas, para encerrar, 6:38. Lucas 6:38, que vai me dizer: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que